Excelente dia, já começando nossa live, já tá um pouquinho mais frio hoje. E já começamos essa semana, que seja uma semana de descanso, de paz, de alegria. Todos os frutos do Espírito estejam presentes, né, em nós. E nós estamos hoje na leitura de 1 Crônicas 14, onde nós vamos falar aqui que quem anda consultando a Deus, anda com direção, né? Glória a Deus. Consultar a Deus antes de agir faz toda a diferença. Davi é estabelecido como rei e a sua casa cresce e os filisteus atacam. Quer dizer, Davi acaba de ser, né, recebido como rei, tá naquele momento de glória, aí vem o quê? Ataque. Quantas vezes, né, a gente não vive essas situações que aí vem, tá tudo perfeito e tum, vem algo lá para atacar. E antes de lutar, Davi consulta a Deus e vence, né? Deus dá vitória a Davi. E os inimigos deixam os ídolos que são destruídos e os filisteus atacam novamente. E Davi consulta a Deus novamente e recebe uma estratégia diferente. Ou seja, no primeiro momento, o Senhor deu uma estratégia para Davi, mas no segundo momento, o Senhor mudou a estratégia. Isso a gente tem que estar ligado. Nem sempre algo que a gente fez, da maneira que a gente fez, vai ser a maneira que o Senhor vai trazer para nós. Pegou? E aí ele recebe uma estratégia diferente, ele obedece à nova estratégia e conquista mais uma vitória, né? Glória a Deus. Então vamos para a leitura. O Espírito Santo fala conosco nessa palavra, traz discernimento e sabedoria, que nós possamos sair daqui avivados, cheios do teu amor. Amém. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, a madeira de cedro e a pedreiros carpinteiros para edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor tinha confirmado o rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo de Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres de Jerusalém e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E esses são os nomes dos filhos que teve Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elizoá, Elpelete, Inogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada, Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, e ouvindo Davi logo saiu com eles. E vindo os filisteus se estenderam pelo vale de Refraim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque eu entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como se rompem as águas. Por isso chamamos aquele lugar de Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale, e tornou a Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirá atrás deles, mas rodeie-os por detrás, e eles vêm a eles por defronte das amoreiras. Então Deus dá uma nova estratégia, né? E há de ser ouvindo tu ruído de marcha pelas copas das amoreiras. Então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir os exércitos filisteus. E fez Davi como Deus ordenara, ferir os exércitos filisteus até Gibeon, até Gezer, e assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. Glória a Deus, coisa linda, né? Deus é lindo demais. Então vamos tirar aqui os aprendizados. Olha só, primeiro, sempre buscar a Deus antes de agir é essencial. Antes de tudo, consulte a Deus. Segundo, Deus pode dar estratégias diferentes em situações parecidas. No momento você age sim, a situação parece que é a mesma, mas Deus tem estratégias diferentes porque são momentos diferentes, né? Estratégias diferentes para situações parecidas. Então a direção de Deus tem que ser uma coisa constante. Consultei a Deus, agora eu tive a vitória, não consulto mais. Não, tem que consultar, certo? E a vitória vem da obediência. Amém. A obediência gera resultados e vitórias. Deus estabelece e confirma seus propósitos, sustentando-os
Precisamos eliminar tudo que desagrada a Deus. Então, assim, olha só, Davi é estabelecido rei. Depois de ser estabelecido rei, ele está lá no momento de glória. Vem o ataque dos filisteus. Aí ele vai consultar a Deus. Deus dá uma estratégia. Aí de novo os filisteus atacam. Aí Deus dá outra estratégia. Muda, né? A estratégia do Senhor. E ele tem novamente uma vitória. Então a obediência gera resultados e vitórias. Deus estabelece, confirma os seus propósitos. Sustentamos, precisamos eliminar tudo que desagrada a Deus. Porque Davi pega todas aquelas esculturas, aquelas situações que estavam ali e ele elimina, né? Ele tira, porque nós devemos ter essa postura diante de Deus, uma postura que elimina tudo que desagrada a Deus, né? Sabe como é que a gente tem certeza de vitória? Quando a gente está agradando a Deus, quando a gente está com Deus, quando a gente tem intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Então diga hoje, eu vou ouvir e consultar a Deus. Eu vou ouvir e consultar a Deus. Eu vou ouvir e consultar a Deus. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe poderosamente e que nós possamos ter um dia abençoado. Fica com Jesus.